Esse é o Nerd Box. Estamos aqui hoje, mais uma vez, voltando a esse fabuloso programa. Programa muito bom, da cultura nerd local, do estado, da nossa cidade. E trazendo aqui várias pessoas, vários componentes da cultura nerd local. Além de outras culturas, é claro, porque nós nerds gostamos de tudo, né? Tudo um pouco. E estamos ao vivo não, gravado ao vivo hoje no YouTube e também no Spotify. No Spotify, estamos no Spotify, sabia? E hoje nós temos aqui uma pessoa que, para mim, né? Para mim, que já sou jogador de RPG há muito tempo, ouvia falar sempre dele e a gente começou a conversar mais na Fliara e aí a gente começou a ver que não é só um jogador de RPG, né? É um artista, é um literário, é um cara que escreve muito e ele vai falar sobre todo o seu currículo. Estamos aqui com Carlisson Galdino. Ele é jogador de RPG. Tudo. Fala aí da tua vida. Teu Opa. currículo. Bom, aí começa com boa tarde, bom dia, com que Isso. Esse programa é à noite. É à Boa noite. noite. É à noite. Em breve ao vivo. Estamos planejando isso. É meio estranho, né? A gente sempre o pessoal cobrindo Olimpíadas, né? Que tinha Pois bom é. dia, boa noite, dá boa noite com o sol lá fora, mas é assim mesmo, faz parte. Ué, vamos dar bom dia, tá de dia, mas é boa noite. Boa noite pra vocês, obrigado pelo convite, o Ramon aqui pra estar presente, né? Já estava atrasado, cara. É, É. verdade. Já, não só estava atrasado como convite e foi marcado para antes de hoje, né? Mas não deu certo, Isso. né? Isso. Pois é, eu tô no RPG já há muito tempo, embora eu tenha, assim como no Cordel, né, que eu também tô no Cordel, Uhum. mas nos dois eu acabei dando um hiato, assim, na minha trajetória. No RPG eu fiquei vários anos afastado. Na Sem verdade, jogar. o interesse maior, assim, para produzir também RPG, que é uma coisa que eu já fazia antigamente de forma amadora, veio com influência da LRPG Clube, né, o Jefferson, Sim. né, Sim. o Marcos, né? Marcos Prego. É, justamente na Fliara. Na Naquela Fliara. Fliara. Aí aquele contato, né, foi a que meio que despertou de volta o O RPG, RPG. o interesse em RPG. Né? Mas você já tinha publicações anteriores a isso, né? Tinha, mas eu fiquei anos assim sem. Uhum. Depois que eu fui morar em Maceió, na verdade, eu fiquei desenvolvendo uma coisa ou outra, mas jogar de fato ou mestrar foi assim diminuindo até que parou. Mas é porque ó, o jogador de RPG ele tem isso. Eu passei muito tempo também sem jogar. Principalmente quando eu fui antes da faculdade. A gente deu uma pausa, ficou mais nos jogos de tabuleiro. E aí depois de muito tempo, foi que a gente voltou a jogar com o lançamento do D&D, né? D&D 3.0. A galera se empolgou de novo e foi e botou pra jogar e tal. E a gente começou a jogar de novo, sabe? Mas realmente o jogador de RPG tem essas coisas às vezes de querer dar uma pausa. Só que hoje tá muito difícil parar, né? É o que eu ia dizer, né? Sem contar que antigamente era mais complicado, porque hoje está mais simples com jogos pela internet, né? A pessoa dá um jeito, mesmo que esteja distante, dá-se um jeito. Você não fica sem jogar de vez. Exatamente. Não Só tem- se quiser. Só se quiser. E muita gente jogando, né? Que a gente quando começou lá atrás, era um grupinho. Fala do teu grupo, quando tu começou a jogar. Pois é. Eu comecei a jogar, assim, comecei a me interessar por RPG, que eu tive contato na banca de revista com a Dragão Brasil número 2, Olha, que não era Dragão Brasil ainda, ela mudou Era- de nome na terceira, foi na quarta edição. como era o nome? Ainda é RPG Dragon, uma coisa RPG assim. Dragon. Alguma coisa assim. Aí eles mudaram de nome na terceira ou foi quarta edição. Eu acho que talvez não tava puxando muita galera, né? Talvez tenha ameaça de processo. Processo caso também. existia alguma Dragon lá Tinha fora, Dragon, né? mas realmente tem, né? Né? Ainda É. tem até hoje. Aí como era uma revista que estava começando e Isso. tal, eu acho que não teve muito problema de cara, mas eles É. tiveram que mudar, né? Na sequência. E se eu não me engano, eles ficavam copiando e colando essa revista que era americana. Porque Aí eu tinha. já não posso dizer que eu não sei, né, o conteúdo né? deles, Eu acho mas- que sim. Muita coisa aqui a gente sabe que tem muita copia e cola, né? Bom, eu sei que tem muita coisa no decorrer da revista Uhum. autoral, né? Uhum. Interessante, que É, foi tem. até condensado no Cenário Tormento, né? Que é É. um dos maiores do Brasil hoje. Isso. Eles nasceram, boa parte da base dele nasceu de artigos da Dragão Brasil. Dragão né? Brasil. De tudo, né? Tinha adaptações, né? Tinha aventura pronta, tinha personagens, tinha monstros novos, sugestão de monstros, né? Na E pra época- vários sistemas também. Na época a gente tinha muita força do vampiro, né? Do Storyteller. É. E aí tinha ficha de tudo, Storyteller, né? É. De mutante, X-Men. Eu e acho que tudo.
assim, até o GURPS era bem mais forte do que hoje. Era. Eram os três, era D&D, AD&D, né? AD&D, Na isso. época, o Storyteller e o GURPS GURPS. eram os três mais fortes, mas tinha coisa pra Shadowrun também, às vezes, tinha pra... Até pra os Cyberpunk, né? nacionais, né, também. Tinha. Cyberpunk era também, eu lembro que era um sistema antigo, Cyberpunk. né? E aí começou lá na Mas, banca. começou, o meu primeiro contato foi esse, eu já, assim, me apaixonei pela área quando conheci a revista, né? Foi ali. Assim. Aí acabei, quando a Abril lançou o AD&D aqui no Brasil, Sim. comprei na banca e tal. Na montei banca de mesa. revista, ó. Sim, inclusive falar de revista é interessante hoje, né? Porque acesso a conteúdo não era tão simples Não. como hoje em dia, cara. Você não achava, não existia internet, você tinha Não. que ter material impresso Era. pra ver. E não Era era em isso todo mesmo. canto que achava. Tanto que eu fiquei muito tempo sem conseguir Dragão Brasil, porque simplesmente deixou de vir pra cidade. Né? Quem era de cidade do Verdade. interior tinha mais dificuldade ainda. Não tínhamos Amazon Prime, né? Não, Mercado Livre, Sim. essas coisas aí. E aí tem a mesa famosa do Patrick, né? Sim, aí eu quero saber desse grupo inicial aí, porque pela minha referência, você, o Irã, foram os caras que começaram Esse RPG o El. aqui. O El também, né? Foi vocês que começaram o RPG aqui na cidade, não foi isso? Pois é, eu acredito que sim, né? Eu não conheço tão Antes. amplamente, porque não era como hoje, né? Assim, o contato era... A gente pode ter alguém que teve acesso por importados, em Sim. outro lado da cidade que a gente não conheça, né? Assim, é Sim. meio... Mas eu lembro ainda que um certo A galera da dia- rua de trás, né? É, Ninguém sabe. pois é. A rua de trás era muito mais distante. Não é? Eu lembro ainda o dia que eu tava na loja do meu pai, eu adolescente, com 13 anos, por aí, 14. Aí chegam duas pessoas estranhas, né, dizendo que queriam falar comigo. Os cabeludos. Aí eu chego lá e não, que a gente tá montando uma mesa de RPG Olha. e Os o argentino falou É. que você tinha interesse também nisso. Repá. Ixi. Tal. É Era o complicado. Irã e, se eu não me engano, já era o Patrick O ou era o Patrick. Elker, o outro, né? Um era o Irã. Aí O Irã. esse foi o contato, né? Aí me chamaram lá pra jogar no sábado seguinte. Eu Quer dizer, comecei você a foi ir pra casa do Patrick. convocado, igual o Vingadores. Ó. Os caras estavam lá formando os Vingadores. Precisaram de alguém que estava com um livro. Mas eles tinham um livro, não? Tinha, o Patrick tinha, né? Tinha. Material. Você comprou e ele comprou também, no caso, É. né? Mesmo, provavelmente na mesma banca, né? Provavelmente, né? Porque a banca era o centro, né? Era ali o local onde os caras se eu acho que eu encontravam. não tinha ainda o livro, o AD&D, não. Eu confundi um pouco, né? As memórias. Na verdade, foi o First Quest o primeiro. O First Quest. Que eu comprei, que... eu não sei se você conheceu, que era uma Lembro. versão reduzida do Sim, AD&D. sim, Que ele vinha em encartes, ao É. invés de vir um livrão, vinha um encarte para os monstros. sim, sim. Era a mesma dinâmica do AD&D, né? Que AD&D não tem um livro do RPG, ele tem o livro do mestre, o livro do jogador, o livro dos Seu monstros. separado, é. Aí eles fizeram isso em 3 encartes, Isso. uns personagens prontos, 4 aventuras prontas e o mais importante de tudo, vinha com um conjunto de dados, porque Entendi. pra interior aqui, pra Não gente existia. conseguir, cara, ia ser osso se não fosse assim. O programa que a gente fez um programa aqui com o João Paulo, que joga RPG há um bom tempo já também. E a gente falou de alguns. A gente falou só de D&D, na verdade. Nem falamos muito de sistemas, outros sistemas. A gente falou muito de D&D. E a gente ficou devendo os dados, né? Eu lembrei hoje, trouxe. Ah, Porque a galera acha que a gente joga com D6, né? Não, joga também, né? dos clássicos, o GURPS jogava só com D6. Com D6, exatamente. Que é o dado D6, o dado D6 que a gente fala D6 é o dado clássico, o dado normal, que todo Quando mundo você fala tem pra alguém acesso. que não é do mundo de RPG sobre dado, Um bozó. vai pensar no D6. Né? É esse o D6. Não é isso? Aí a gente foi lá, quando a gente começou a jogar, a gente começou a descobrir que tinha outros formatos de bozós, que é como a gente conhece, né? Aí eu trouxe aqui, ó. Esse é o dado de 20 faces, que a gente chama, né? Que é o D20. Então ele tem do número 1, ao número 20. Por quê? O sistema usa, né? É o D8. D8, bota esse aqui azulzinho também. Vem cá. O D8 aqui, que é um dado de 8 faces, né? Então, assim, ele tem de 1 a 8. Tem o D12, né? Dados de 12 faces. Então, assim, eles Trouxe precisam... o D4 também? Não. O D4 é uma pirâmidezinha. É, uma de base pirâmide. triangular. Isso. Né? Então, assim, era difícil, né, encontrar isso. Isso. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha trazido o meu D100. Eu tenho um D100, Tem um cara, D100 desse também, tamanho é bem ele. grandão, é. Parece com um D20, só que é até o 100, né? É. Pra você jogar porcentagem, É, né? cara. Aí a galera teve uma ideia melhor que pegar 2 D10 e botar, né? Pra É. fazer a Pois é. porcentagem. Um dado uma bolsada desse tamanho, você joga pra dar D100. Absurdo. Mas aí o pessoal juntou
E aí puxou na casa do Patrick e começaram a jogar. Começamos lá. Inclusive, eu não sei se já foi dito aqui, né? Mas é bom só falar do que é o AD&D, né? O AD&D foi o nome que recebeu o D&D segunda edição. Foi. Que voltou a ser D&D. Primeiro era D&D, depois lançaram como AD&D. Certo? Pra quem é mais novo, é isso. A gente tem um programa aí, vai lá no nosso histórico de programa, a gente tem um programa inteiro, 1h30. Então... Sobre AD&D. E a gente discutindo... Não, nunca esgota. O pior é que a gente começar a falar agora, a gente fala de novo mais 1h30. Então vai lá, procura lá no nosso histórico aí dos programas de Nerdbox e vai ter lá. Já tá o João, acho que o Hugo e o James, que é um cara também que manja muito. Só que a gente tava tentando comparar com Tormenta, que você vai falar, né? Que a gente pode falar também. E a gente comparando que é o melhor RPG e tal, ele dizendo que não era, aquela história toda. Mas, normal. Aí vocês jogaram e depois aí virou uma turma, né? De jogo. A gente jogou assim um bocado. Agora, o interessante é que mais ou menos nessa época, depois de jogar algumas vezes, mestrar também, as primeiras mesas que eu fui mestrando era aquele desastre, que você não tinha muita experiência e tal. Hoje em dia você quer começar, você vai lá no YouTube, na Twitch, e você tem um monte de vídeos assim de pessoas jogando pra você ver como é. É verdade. Antigamente não, você pega um livro, lê. E dependendo da sorte de quão perto da intenção do autor você interpretou, é que a mesa vai dar certo ou não, né? O pior que era, bicho. Porque você não tinha uma referência, né? Pois é. Então, o jogo era de interpretação, você tinha que jogar aquilo, e você tinha que interpretar o texto pra você conseguir anexar aquilo à interpretação dos caras que iam jogar, que absurdo. Eu lembro da primeira aventura que o pessoal ia entrar na sala, um deles não quis deixar os outros passarem, né? Teve uma briga entre os personagens de jogador, um matou o outro. Pô, acabou a aventura no começo. Tá, de boa, aconteceu, né? Mas... faz parte. Né? Hoje faz menos parte, né? Hoje não faz, né? Mas assim, na experiência, né? Assim mesmo. A gente pra ver os absurdos que aconteciam. Acontece demais, ainda acontece. Mas a gente jogava muito assim, meio que a gente achava que o jogo era um jogo de confronto, né? Sim. Um jogo de... competitivo. E de competição. E não é, né? É um jogo cooperativo. Até mesmo o narrador, ele tá ali pra ajudar a história ir pra frente, né? Eu acho que foi aí que você viu essa potência também do RPG, né? Na construção de histórias, né? Sim. Que eu acho que é aí onde bate forte, né? A força do RPG, eu acho. Para histórias ele é muito bom. Não é? Agora, assim, quando a gente pensa em histórias para serem narradas, para serem escritas, filmes, essas coisas, é como se fosse uma mídia diferente, né? De uma mesa. Então, assim, a princípio, se você pensar nos dois, você não pode traçar um paralelo muito exato, porque não funciona. Por exemplo, você tem uma aventura que você joga com uma turma muito bacana, você querer transformar aquilo numa história do jeito que passou, não vai rolar. Não vai rolar. Não fica legal, você tem que fazer uma adaptação. É como se você fosse pegar um livro e transformar num filme. Porque muita gente reclama de filme, né, que saiu diferente do livro. Sim. Muitas vezes, tem vezes que é porque realmente ficou fraco mesmo. Né? Não tem jeito, não adianta defender. Mas muitas vezes é porque o leitor não entende que aquilo é uma mídia diferente e que exige mudanças para poder funcionar melhor no cinema, né? São lacunas que tem que ser preenchidas, né? Às vezes. Tem coisas que tem que ser cortadas, coisas que tem que ser acrescentadas, mudadas. Então, tendo essa visão, esse é o primeiro ponto para quando você vai pensar no paralelo entre RPG e literatura. Só que tem muita coisa para se tirar também. O próprio hábito de você construir, formalizar mundos é uma coisa maravilhosa assim, para ajudar quem está escrevendo. Você pode não jogar RPG, não gostar de jogar, não mestrar, mas se você pegar os jeitos assim de construção de mundo que o pessoal de criação de conteúdo para RPG desenvolve, isso pode acrescentar muito para o escritor, né? E você testa, né? Sim. Testa coisas, porque se a gente testa coisas na nossa mente quando está escrevendo, quem escreve está testando, né? A gente cria um personagem, esse personagem não deu certo. Ele nem bota no papel, às vezes nem bota no papel, porque já não deu certo na nossa cabeça, né? Acontece. Pois é. A gente tá lá e criando, aí de repente um fato novo que você quer colocar no seu mundo. E aquilo ali na sua cabeça já não está funcionando, você nem coloca no papel. Às vezes quando você coloca no papel que você consegue transportar isso para o RPG jogar, aí você diz, poxa, isso também não está funcionando aqui. Né? Porque a sua ideia foi muito bacana, mas às vezes não funciona no jogo. E vai funcionar muito bem
na literatura, né? E pode acontecer também de não funcionar devido ao jogo, né? Sim. Porque os jogos eles costumam ser feitos pensados em certos tipos de história, né? Isso, Tem uns que temático, são né? mais aventurescos, outros mais realistas. Isso. Aí, né? Às Isso. vezes pode ter a ver com isso também. Mas, Ó, pode falar. o Jasmine foi a primeira novela de aventura que eu publiquei. Foi. Eu nem lembro o ano, mas faz mais de 10 anos que eu lancei no Dia Internacional da Mulher Sim. de um ano desses. O projeto, né? Não a história completa. E aí eu fiquei publicando o estilo folhetim, toda semana um episódio novo. Um episódio, tal. como você tá fazendo com o Como eu tô fazendo com o último Motoqueiro mototáxi isso. de Arapiraca. Sim. E Motoqueiro Fantasma. Olha, Motoqueiro Fantasma. Fui falar Motoqueiro Fantasma, porque eu acho Foi parecido. contratado pela Marvel, eu nem soube. Eu acho que parece, pode ser um personagem da Marvel aí tranquilamente, né? Do universo paralelo. Pá, aparece pô. agora com esse multiverso aí que sendo criado. Já vende os direitos. vendo aí? Vai ser bom. No caso da Jasmine, Uhum. eu utilizei o sistema Daemon para construir as fichas dos personagens. Que esse tipo de sistema como GURPS, Daemon, ele é muito interessante pelo detalhamento que ele permite. Então você pegar os personagens principais e você detalhá-los em uma ficha, isso ajuda pra caramba. No caso da Jasmine em particular, eu tracei uma linha evolutiva dela na história e criei Como você tá passando nível. criei 7 fichas dela, em cada estágio da história. E em que episódio ela mudaria, sabe? Ela Entendi, ascenderia pro próximo entendi. nível. Massa. Aí fez esse planejamento. Fantástico. Porque, é que eu gostei. Você pegou toda a estrutura do RPG, É. né? De passar de nível, vamos dizer. Isso. E Só que, aí? exato, eu extraí esse Sim, elemento, sim. não joguei. Se bem que Entendi. eu joguei, na verdade, lá pro final. Tem uma parte que tem um combate muito caótico. Eu não, vou organizar isso. Aí fiz com Como fosse... anotações, jogando dados e tal. Sim, fulano faz aquilo, ciclano É. faz aquilo, porque aí organiza o seu... Mas foi um caso pontual da história. Né, que eu Esse usei. foi o primeiro que você fez? Foi a Esse foi o primeira primeiro... novela de aventura Foi a que eu- primeira aventura. Isso É. você já tinha jogado RPG, já conhecia, Sim. né? 10 anos, vamos dizer Sim, assim. sim. E... Eu tenho escrito outras histórias, assim, outros que eu não tenho esse formato folhetim, né, que eu tô priorizando ele hoje, que é você ter vários episódios curtos ao invés de você ter poucos capítulos longos. Entendi. Até porque não fica maçante pra quem tá lendo, né? O cara vai lá ler aquela aventura pronta, que está ali, né? Exato. Preparada. Aí esse daqui, e até tem uma referência dele nas escadas da Casa da Cultura, quem não sabe. Nem ele sabia. Não foi? Eu talvez Como foi? soubesse antes, mas eu não Esqueceu? estava lembrado Ah, disso. Né? Tava eu Foi, andando fiquei lá. surpreso. Tava a gente andando lá, o caso, meu livro aqui. Eu digo, "Oxe, você não sabia não? Tá aí. Tá numa das. Dos degraus lá. Isso, um degrau lá tem. Eles tem fizeram lá uma uma- arte lá, cada degrau é uma. Como é que chama? Lombada, né? É, De um livro. isso, assim, exatamente esse. E tava lá, e o cara se surpreendeu porque tava lá, diga aí. Depois desse material, aí a gente jogou, aí você, poxa, além do D&D, né? Além do D&D, você jogou também outros sistemas, como o Daimon e o GURPS, Eu tinha o GURPS, Não é tinha isso? o Defensores de Tóquio, os 2 primeiros. que é o eu tive. primeirão lá, D&D, O né? primeiro, Que Defensores de é Tóquio, o- e o Advanced de Defensores de Tóquio eu tive. Que aí depois eles se E transformam, depois virou o 3DT genérico. e aí se transforma no Tormenta, né? Mas, É um pouquinho, né? eu não É sei porque dizer. ele é um Na verdade, genérico, eu né? não conheço bem o Tormenta RPG, mas eu acho que ele tem mais a ver com o D20, né? D20, é porque assim, o Tormenta ele saiu no 3DT, aí depois os caras Foi. tiveram a necessidade de puxar ele pro D20 System, né? Mas eles estão planejando um novo, né? Eu já tem um deles, Esse. um sistema Tormenta 20. Não, eu Né? digo pro sucessor do 3DT. É? Ah, massa. Teve uma tentativa de 4DT que não deu certo, mas estão pensando de novo na... Porque o Defensor de Tóquio era um negócio assim, você formava heróis, né? Aí você ia defender, era meio cômico, né? Era muito divertido. Era Eu mestrei cômico, né? lá, Um negócio o Ian assim. jogou comigo até. Mas, Defensores de Tóquio era um RPG de humor, onde você jogava com algum herói japonês. japonês isso. Aí tinha os tipos de herói, né? Tinha É. o herói com roupa colante, integrante E- de um grupo de 5. Isso, Esse era o nome do tipo de herói. Né? E o Tipo cara- Changeman. E você não precisava criar os outros, né? Você só era um. Podia ser só um. Só um que você já vinha com combo. Não era isso? Eu tinha um negócio assim de você chamar a galera, tem umas mecânicas Não, doidas assim. Eu acho que pra atuação... Tinha que ter todos. Não tenho certeza, sabe? Eu Mas acho que tem uma parada meio doida assim que Mas você você podia tem- interpretar um ou outro. Tem uma Sim. parada assim. E é um sistema totalmente brasileiro, né? Talvez seja um dos primórdios ali do sistema brasileiro, eu acho. Da galera da Dragão. Os primeiros não é, mas ele é lendário. Por conta disso. Pelo Né? peso que o 3DT teve depois, né? É. Ele se tornou um dos mais importantes RPG nacionais. E pelo fato de a primeira edição, o Marcelo Cassaro, que é o autor, Sim. dizer no editorial que ele nasceu de uma noite de insônia.
O Marcelo Cassaro, ele foi editor de uma revista em quadrinhos antiga chamada Heróis da TV. Isso. Que era, segundo ele, ele escrevia histórias de heróis japoneses na época que as pessoas não sabiam a diferença de Changeman para Flashman, sabe? Aí, como ele já tinha essa bagagem, né? Ele que uma certa noite deu insônia, ficou sem saber o que fazer, começou a ter ideia de fazer um RPG satírico de heróis japoneses. Aí Ele nasceu ia conseguir fazer o isso, primeiro. né? Ele ia conseguir mostrar pra gente o que era, né, a diferença e também... Porque ele trabalha muito bem, é bem trabalhado, realmente é bem trabalhado. Marcelo Cassaro é um dos caras que botou RPG, né? É pra uma das lendas cima, aqui. Assim, bem... Ele e o Del Devil, né? Que é Del Devil. da editora Daemon. Isso, Diamond System. Até hoje a galera joga muito Diamond, né? É. Por que pareça. Inclusive teve um evento essa final de semana e... Não, na Juventude Conectada, não sei se você estava no finalzinho com a mesa da RPG, os caras estavam comemorando, parecia que era final de Copa do Mundo, os caras comemorando um 13. E eu não entendi porque eles estavam comemorando um 13, tipo, porque assim, no D20, quando dá o 20, é um sucesso fantástico, assim, você não erra, você acertou de forma magnífica. Só que o Daimon, ele tem 2 de 10 e aí é uma porcentagem, né? E eu não estava entendendo o que eles estavam jogando, e os caras tiraram 13 lá, e os caras gritaram, 13! Eu digo, meu Deus, como é que os caras estão comemorando um 13? Não entendi. Aí quando fui lá, eu fui saber, os caras tinham tirado um 13 no resultado final do jogo. Precisava daquele valor. Então, assim, tava uns caras que nunca tinham jogado RPG, pelo menos 2 nunca tinham jogado, os caras estavam comemorando de forma... Copa do Mundo. Aquele negócio do Galvão Bueno. E saiu tudo animado, abraçando, chorando. Ai, 13. Eu digo, que é isso, cara? Aí, tipo, depois do Jasmine, o que é que veio, assim, depois de Jasmine? Em novelas de aventura, eu fiz... Porque Jasmine, eu publiquei no meu site, né? Sim. Na época. Sim. Quando eu terminei, eu lancei 4 propostas, 4 opções para os leitores do site votarem. Lerem Jasmine. Não, votarem qual das 4 seria a próxima história. Tá certo. E aí foi escolhido Escarlate, que é uma história de fantasia medieval, de um bardo que se tornou guerreiro e ele é procurado por um dragão vermelho, com quem ele teve um caso no passado. É uma história complexa, assim, sabe? O cara era bardo, então, bem clássico, né? Assim, negócio de envolver os monstros nos encantamentos, não é isso? Aí muito bom, mas sabia que o cara era... Pode dar spoiler desse aí? Sim, pode. Que tipo? Tipo, o cara sabia que ele era... O bardo sabia que o dragão era um dragão? Sabia. Tá certo. Soube, assim, no começo do contato, Já nesse sabia. cenário os dragões assumem forma humana de boa. Isso, né? E essa é uma diferença também, né? Tem cenários que não. Tem cenário que dragão é só um dragão mesmo. Dragão, Esse não. Normalmente, quase todos os cenários de fantasia medieval de RPG, os dragões assumem alguma forma humanoide, né? Isso. Agora, tipo, Game of Thrones, aí os caras... É uma besta destruidora, aquela história toda, né? Exato. Que mais? Aquele... Eragon, né? Que os bichos são... Eles são, de certa forma, místicos, mas ao mesmo tempo eles são bestas, não se transformam em nada, não tem magia e tal. Não sei são né? animalescos, né? Exatamente. Aí no D&D, antigo, no filme D&D, não sei se você lembra o primeiro, eram dragões. Um dragão entrou que nem uma ferramenta de destruição em massa. É aquele do machado que não corta? É esse mesmo. Né? Que eu ficava criticando que o anão dava machadada no inimigo e não aparecia um pingo de sangue. Nada. Se você não quer botar sangue na história, não bota arma. Não bota machado. Pelo menos machado não coloca. Uma marreta. Né? Enfim, mas é esse filme mesmo. Jeremy Irons, parece que ele é o vilãozão lá, né? Mas eu não lembro muito. Tem um vilãozinho lá e tem um cara que tem Mas eu lembro que os dragões lá eram só criaturas. Só criaturas que os caras estavam usando pra destruir o mundo. Não é isso? Aí veio, depois de Jasmine você falou, Escarlate. E aí Escarlate virou uma trilogia. Depois de Escarlate vieram 4 opções. Uma delas era continuar a história. Ganhou. Isso aí, tudo no site você fez? Isso. Então você já fez uma interação do RPG, vamos dizer assim, o pessoal escolhendo... Escolhendo o tema. É uma vez por ano, né? Porque são 50 episódios, o ano tem 54 semanas, né? Então... Toda semana você escreve? Eu publicava. Todas você publicava no site? Isso. E ainda publica, né? Terceira. Estamos aí no motoqueiro... Último motoqueiro... Último mototáxi. Mototáxi de Arapiraca. Quem não conhece, a gente vai chegar lá. Pronto. Aí teve a trilogia, né? Sim. Escarlate. Sim. Que é, assim, o mundo... Ela foi feita para um mundo genérico que eu não tinha pensado ainda em detalhes.
Tá quando eu amarrando comecei. ainda, né? Então o mundo foi crescendo conforme a história foi sendo escrita. Sim. O problema enfrentado, o problema principal também vai crescendo, que no primeiro era um problema A pessoal, escalada, né? no segundo é um problema, é uma jornada de vingança, assim, que passa por vários reinos, e no Sim. terceiro é entre continentes diferentes, assim, é uma coisa Já é uma mais... guerra mais, É, como chama, uma guerra maior, maior, né? é. Aí se tivesse um quarto seria espacial, talvez, não sei, né? Aí parei no terceiro, Parou. porque ia virar Star Wars, né? Aí já sai do tema, né? Sai do tema. Mas às vezes a gente vai acontece. misturando pra ver o que é que dá. Depois desse veio Depois veio o Warning Zone, que é uma história de super-heróis nerds. Uma empresa de tecnologia lá na cidade de Strington, na Bahia. Strington, na Bahia. Pô, na Strington, na Bahia. É. Havia uma empresa chamada... como era o nome mesmo? Ih, deu um branco agora. Esqueci o nome da empresa. Bom, Não. é Enfim. Sysatom Technology. Sysatom Technology. Sysatom, certo. Eles estavam desenvolvendo um vírus que agia sobre circuitos, corrigindo falhas de circuito. Entendi. Acontece um acidente, esse vírus infecta os funcionários que ganham superpoderes, como é perfeitamente normal em histórias de heróis. Lógico, não sai nada da lógica. O Pronto, que é aí importante é o que são- vem a partir daí. Exato. né? Aí são 6 pessoas que estão com poderes, incluindo o chefe, né, o dono da empresa. 4 querem usar os poderes para aproveitar e dominar o mundo. E o casal da história, né, eles fogem e se veem na obrigação de fazer a força para enfrentar Os quatro. esses 4. Entendi. Massa. Esse é o plot geral, né, do Foi Warning quantos Zone. episódios aí? 50 episódios. 50 episódios também. Também. Aí, fechou. Fechou. Aí são 5 novelas até agora. 5 né? novelinhas. Pronto, a sexta foi Sina. 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 Que é uma história num cenário que hoje é retrofuturista, mas na época ele era futurista só, que eu fiz antes do ano 2000. Certo. E ele se chama 2016, então, né, já dá pra Já não é entender. mais. Já não é mais. É É retrofuturista. retrofuturista, é. Mas, É igual mas, na o verdade, Exterminador do ele já Futuro, era né? uma linha Já de acabou. tempo alternativa, porque era um cenário de um futuro onde o início da era da informática foi abortado por umas polêmicas lá e as pessoas ficaram com aversão à tecnologia. Ah, então você já criou Então alternativa lá. já era alternativa desde o começo, na Não verdade. precisa se incomodar muito com a data. Agora, tipo, Exterminador do Futuro, a gente precisa se incomodar com a É. data. Né? Porque a gente tava preocupado se chegasse aquele momento quando a gente tava Pois assistindo. Exato. Aí foram quantos episódios desse? Esse aí, eu comecei a escrever no estilo mais tradicional e estava na gaveta, né? Eu comecei volta do ano 2000 e parei. Aí, alguns anos atrás, eu retomei ele, revisei e modifiquei os capítulos para episódios, né? Para o formato novo e dei continuidade. Aí ele Entendi. terminou com 60 episódios. 60 episódios. Que é a história de um poeta lá que foi para uma cidade perfeita, que é um conceito do cenário. Imagina uma cidade inteira que é um condomínio fechado. Certo. Pronto, é tipo isso, mas com empresas lá dentro, só que só entra lá para morar quem é autorizado pela direção Entendi. da cidade. Entendi. Parada. É uma cidade assim? É uma cidade assim. Inteira. Certo. Aí ele foi morar numa cidade assim, aí aparece um sujeito louco conhecido como Catarino, que é um andarilho. Não é conhecido, eles chamam de Catarino porque ele é andarilho e diz que vem do Catar. Sabe? Entendi. É um cara misterioso e ele acaba se envolvendo num caos que passa até por Terra Oca, a história, né? Criaturas da Terra Oca, assim, é uma história Massa. complexa. Bem fantasiosa também, É, né? Tô botando muitos elementos da fantasia. exato. Beleza. Aí depois, Aí chegamos no atual, que é o o último, último motoqueiro. Mototáxi de Mototáxi. Arapiraca. Por que eu tô com motoqueiro na cabeça? Não sei. Por que é o motoqueiro de qualquer forma, todo né? mototáxi É é um- um motoqueiro um normalmente, motoqueiro. né? Eu não sei que caso não seria, mas... O último mototáxi de Arapiraca, né? Talvez esse seja o primeiro que você usou mais referência da cidade mesmo, né? É. Sim? Apesar de que Sina poderia ter, né? Porque é no Brasil Sim. alternativo, mas eu acho que não tem citação de Referência. Arapiraca, né? Tem Alagoinhas, que é, Pertinho. É que é pertinho. em Bahia, que não tem É, nada a ver pertinho, bem aí, bem aí. Enfim. Conta aí o plot do Bom. último motoqueiro. Pra chegar nele, ó, Sim, antes, sim. Vamos lá. antes disso, eu queria falar deste cordel aqui. A gente vai falar mais de cordel ainda, né? Com certeza. Mas, ó, este aqui, não sei se você conhece, Sim. Lampião Elétrico. Esse eu escrevi na ideia de um mundo alternativo onde
um ciborgue cria um bando lá de neocangaceiros, Neocangaceiros. certo? E assim, adota o nome Lampião Elétrico. É um cordel, assim... Aí depois de um tempo foi que eu descobri que esse gênero, que mistura cyberpunk com cultura nordestina, tem um nome, se chama cyberagreste, ou sertão punk, Já existia que é uma briga. no caso, já existia esse gênero? Olha, eu publiquei num ano, eu descobri o termo no ano seguinte. No ano seguinte. Porque já tinha uma Mas, galera que tava fazendo alguma coisa baseada nisso. Estava tendo uma movimentação e teve a polêmica do cyberagreste versus sertão punk, porque as primeiras obras cyberagreste, elas foram feitas por gente sulista, do sudeste, Entendi. e aí tinha aquela visão de seca, que Sei, o pessoal sei. considerou estereotipado e depreciativo para o Certo. Nordeste. Aí alguns autores nordestinos reivindicaram o termo sertão punk, Começaram para tentar dar uma outra abordagem para essa mesma mistura. Entendi. Mas como eu moro no Agreste e esse universo que eu criei para o Lampião Elétrico, ele tem neocangaceiros, que é uma coisa muito estereotipada, eu preferi adotar o termo de cyberagreste mesmo, Cyberagreste. Certo. certo? Aí eu escrevi outros cordéis depois Esse é um cordel clássico. Não é isso? Como assim? Esse, Clássico? ele é um cordel que não é. Ele não É parte linear, daquela. você quer dizer? Isso, é linear. Sim, Ele é. não tem aquela parada da aventura de escolhas. Isso, ele né? é linear. Você lê e vai acompanhando normal. É. Não é Inclusive, isso? posso declamar um começo aqui? Pode, vai. Olha só. Lá para o ano 2218, a bandidagem à solta mata por água e biscoito. A polícia também cala, simplesmente mete a bala naquele que é mais afoito. A TV não se decide qual é o mal da nação. Ora diz que é as crianças, ora que é a corrupção, ora são os terroristas, ora a classe dos artistas, ora o bando de Lampião. E é nisso que a violência, num mundo cheio de intriga, assustando todo mundo, vai enchendo sua barriga. Povo, polícia ou bandido, tudo que se tem sentido é só violência e briga. No hotel Aclamação, pelo entardecer do dia, pelo andar 42, duas pessoas havia, em um clima de tensão, esperando a confusão, Lampião e Miss Maria. Sem falar uma palavra, os dois juntos no sofá, olhando para a janela sem conseguir relaxar, esperando algum momento, como quem no apartamento espera a morte chegar. São dois olhos bem castanhos, decididos sem igual, e um olho bem preto duro, que era ainda natural, pois o outro de Lampião, com mira de precisão, era um olho especial. Parece que já chegou o bando de nascimento, foi falando o Lampião, ainda no mesmo assento. A polícia ele avistava, vendo. Vamos ver o que se dava com eles nesse momento. Aí muda o foco para o que estava acontecendo no carro da polícia. No veículo, né? No L-carro, que No nesse L cenário carro. tem os Os L-carros nomes. e L-motos. E você tem que. Isso tudo parte de inteligência criativa, né? Você tem que estar. Por que L carro, L moto, né? Você tem que estar criando essa história e tudo isso é coisa da criação, é coisa do RPG, é coisa da literatura, né? É Pois coisa é. do cordel. Né? E ainda mais o cordel ainda é mais difícil. Eu não sou escritor, eu escrevo histórias de RPG, mas assim, É porque envolve competências diferentes, né? Que você tem que ter Isso. para poder... Exatamente, para poder Né? fazer a rima, para poder fazer tudo isso é diferente, né? É. Você fazer uma história é diferente de você fazer um cordel. E você consegue fazer as duas coisas e andar entre essas duas Pois é. coisas tranquilamente, né? Pelo menos que eu percebo. Né? Isso. Aí daí, Aí daí veio a formalização do cenário de RPG, sim, como é o nome do cenário mesmo? que é Neocan. Neocan. Aí eu formalizei várias coisas, não só desse cordel, mas de outros que eu terminei escrevendo depois, nessa mesma temática. Eu juntei tudo num cenário de RPG só, e a partir disso que veio o sistema. último, Mototáxi Sim, Arapiraca. dentro do cenário Dentro tem o desse último cenário. ataque. Exatamente. Entendi. Porque assim, gente, o cenário em si, vamos dizer, ele é a vida do sistema. Né? Ele é o que dá vida ao sistema. Certo? Um jogo de RPG ele tem o sistema e tem o cenário. Né? Em alguns casos, os dois são fundidos, exatamente. mesclados. Isso, Em outros, mesclado. Exatamente. Por exemplo, Mutante Mastermind, tá aqui o exemplo. O Mutantes Malfeitores é um jogo, é um sistema-jogo. Por quê? Ele já tem toda uma mecânica, já tem todo o cenário. Tudo junto. Então, você pode jogar fora do cenário? Pode. Você tem que fazer algumas adaptações. Né? Mas você vai sempre jogar ali no meio de heróis. Você vai ter que criar heróis. Não adianta. Então, é um cenário fundido com um sistema fundido aos cenários de heróis. Né? Tem aqui o chamado de Cthulhu. Eu trouxe pra gente ficar, para o pessoal também entender, né? Isso.
é outro na mesma linha. Exato, né? Porque eles têm o cenário junto com o sistema. Então a gente está jogando aqui e o sistema já está tudo junto. Então, é possível jogar ele por fora? Jogar o sistema, desassociar? Até é, mas é um trabalhado danado. É melhor você pegar outro negócio, outro jogo, né? Aí aqui eu tenho, por exemplo, o sistema Cifras. O sistema Cifras ele tem cenário e sistema. Esse é o The Strange, mas aí tem Numenera, sabe? Tem um monte de cenário que usa o mesmo sistema. Ele é mais adaptável, né? Aqui Mas eles são publicados mesclados, né? Exatamente. Apesar de as regras serem genéricas e serem publicadas à parte também, né? Isso é. Ele tem um módulo só das regras, que é o Cifras, onde ele joga tudo que você pode fazer, e depois ele lança módulos específicos. Isso aqui, com esse os livrinho, cenários. ele funciona na prática como o Cthulhu ou como outro. Já tem o cenário e as regras. Já também. tem tudo dentro. É. Eu poderia ter trazido o Cifras para dar esse exemplo melhor. Mas aí é o sistema só uma Cifras. observação, Mas é relevante por quê? É o sistema Cifras fundido com o The Strange, que chama, né? Que é o cenário The Strange. Aqui tem o clássico, né? Que é o Ravenloft, que é o D&D dentro do sistema, também dentro do cenário Ravenloft. Então eles conseguem também, que o Ravenloft tem uma problemática, né? Porque o Ravenloft é um cenário de terror, horror, e que às vezes o sistema não ajuda, porque você não vai ter medo de um negócio que você pode acabar com uma lapada só. Então eles criam todo um sistema de medo e tal, para você não ter só a parte de física. Regras complementares próprias do cenário, né? Exatamente, para criar. E o Star Wars Fronteiras do Império, que é o mais clássico, essa parte é mais clássico que fala assim. Um bem exemplo também dessa fusão. Não tem como jogar Fronteira do Império sem ser com esse sistema, porque é baseado em cima de personagens que estão à beira do Império, de Star Wars, vivendo aquela perreio de estar sendo perseguido pelo Império, pelos contrabandistas, e tentando ganhar a vida ao mesmo tempo, e pagando dívidas. Então tem todo o sistema de pagamento de dívidas e obrigações e tal. Então é um sistema fechadinho também, né? Aí, vendo isso, tu foi lá e fez o sistema é o XR3. XR3, fala do teu Isso. sistema. Bom, o XR3, eu trouxe só esse livreto aqui, que na verdade não é o sistema, é uma aventura pronta, mas é uma aventura inspirada na forma como o pessoal da Dragão Brasil fazia. Sim. Que eu não sei se você lembra do Só Aventuras. Lembro? Teve 2 edições excelentes que já vinham com aventuras, personagens e as regras. Isso. Que era do Catabroc, né? Catabroc, de fantasia medieval. O E tinha uma lagartão do lá, né? Fotim, que era de super-heróis. Não, o Catabroc era o Bárbaro, né? É o Bárbaro. É o Bárbaro, Né? Tem o Catabroc e um lagarto, louco, eu esqueci o nome dele. Lagarto, não lembro. Era um Catabroc, um lagarto e uma mulher, que eu também não lembro. Yeah. Um personagem mulher. O Catabroc era o Bárbaro, eu lembro dele. Bom, mas enfim, teve essa aventura e teve a aventura O Fotim, que era de super-heróis, né? Aí, inspirado nisso, de você ter uma publicação que tem a aventura e todo o necessário para se jogar a aventura, né, eu criei esse aí que é um RPG infantil, uma aventura infantil. Mas o XR3 em si, ele é um sistema genérico, só que ele é diferente dos sistemas genéricos tradicionais. Uhum. Porque, por exemplo, você pegar o sistema D20, Sim. certo? O D20 é um sistema genérico, certo? O D&D, ele é baseado no D20, porque o D20, na verdade, é o D&D sendo aberto e tornado assim, possível de ser aplicado em outros RPGs, né? Mas, ainda assim, ele tem uma condição assim, de mundo, uma forma de jogar muito padrão, né? Se você quiser fazer uma mesa de horror usando o D20, é possível? Agora vai ter que ajustar vários pontos, né? Vários pontos, Inclusive, se eu não me engano, tem Cthulhu com D20, né, também? Tem o sistema, ele não foi muito bom. Porque Cthulhu teve vários sistemas, tem um monte, né? Tem um monte. Tem o chamado Cthulhu, tem o rastro de Cthulhu, aí tem o D20, que é o chamado Cthulhu D20, que é a mesma empresa que ela foi lá e foi... Na época saía tudo D20, né? Aí ele foi lá e tentou tascar o D20 lá. Aqui é uma tentativa, né? Porque usa o D20. A vantagem do D20, a vantagem principal, é diminuir a curva de aprendizado para o pessoal que já está acostumado. Sim, né? sim. Só que tem essa desvantagem de você, se for fazer um sistema que os conceitos base do D20 não batam bem, você vai ter que mudar muita coisa. Não vai funcionar. Pronto. No caso do XR3, ele é um sistema genérico, mas que as regras estão separadas do sistema. É como se fosse um carro que você pode trocar o motor. Certo.
Então você pode ter um modo que seja mais adequado para aventuras heróicas, pode ter outro que seja mais adequado para horror e suspense, investigação, pode ter um que seja mais adequado para infantil. Você pode ter várias formas de usar aquele sistema com regras diferentes, com rolagens de dados diferentes, com tipos de dados, vários né? pontos. Tu falou sobre a questão da construção do dado, não foi? Esse aí essa história? é um dos modos que eu estou trabalhando, que é o modo custom. Que o cara tem um dado que você vai customizar o dado, não é isso? Com Exato. símbolos, não é isso? Fala melhor. Pronto, só finalizar Tá, eu entro nisso. No caso do o XR3, ele é assim, eu chamo isso de multimodo. Cada motor desses é um modo. Ele tem, Sim. por exemplo, o modo micro, ele é um que as regras todas do sistema cabem em meia folha, A4. Então ele é altamente resumido e é o que eu usei para essa aventura aí. E fácil de ensinar galera, Só né? que por ser tão resumido, ele tem suas desvantagens. Por exemplo, combate com ele é péssimo porque se você estiver usando uma faquinha ou estiver usando um machado gigante, o efeito é o mesmo no combate. Entendi. Então não funciona muito bem para isso. O jogador apelão não vai, talvez, Exato. mas você vai conseguir explicar, por exemplo, para uma turma de fundamental, né? Isso. Não, e para esse tipo Ou de aventura iniciantes. dessa aí que não envolve combate, funciona Perfeito. muito bem, porque Perfeito. você pode fazer testes, né, de perícias, Sim. né, de conhecimentos. Então, porque quando eu vejo assim um sistema que ele está baseado não tanto no combate, então, pela lógica, você vai poder resolver os problemas que acontecem nele de outras formas, Isso. né? Como eu gosto do exemplo do Cifras ali, que é um sistema que você consegue mobilizar tudo isso para jogando e resolver a parada num teste de carisma. Sim. Como eu já narrei, o cara no final tem um grande boss e o cara resolveu tudo numa conversa. E jogou um teste de carisma, ó, bum, deu certo. Sim. Né? Aí, antes de ir pro custom, né? O que é o XR3 então, já que as regras não estão nele? Ele é um conjunto de conceitos assim que se espera de um conjunto de regras. Por exemplo, se espera que os testes possam ser normais, difíceis ou fáceis. Como vai ser resolvido isso? O modo é que vai dizer. Mas se espera que tenha essas possibilidades. E a ficha de personagem. Sim, tá aqui. A ficha de personagem tem uma estrutura padrão que cada modo vai seguir. Ou seja, você vai poder jogar usando um modo Uhum. e continuar a aventura em um outro universo totalmente diferente. Digamos que você está jogando num mundo tipo Cthulhu, Entendi. o pessoal entra num portal e sai vai num mundo pra tipo outra- Pernalonga. Sim, sim, sim. Aí você muda o modo para um mais adequado para aquilo e continua com as mesmas Com as fichas. mesmas fichas. Entendi, Né? entendi. O lance é esse. O que Massa. você estava falando do modo Do dado. né, do dado, Sim. ele nasceu no último Mototáxi de Arapiraca, inclusive. Eu estava escrevendo, aí tem uma certa cena que já foi publicada, inclusive, que um dos personagens protagonistas, que são dois, né, ele encontra uma turma jogando RPG. Sim. E eles estão jogando com uns painéis riscáveis eletrônicos e dados que são escritos magneticamente. Sim. Aí Certo. daquilo você já pensou Foi. em Aí trazer veio a para a ideia, realidade. eu Né? pensei, por que não fazer um sistema com dados customizáveis, né, que seja um dos modos do XR3. E você já está pensando até na produção, como é que vai ser isso, né? Faz um tempinho que eu não converso com o pessoal lá da... Mas tava caminhando. Mas tô discutindo isso. Carlos, onde é que o pessoal consegue encontrar todas essas maravilhas que foram criadas aí? Olha, eu tenho o meu blog atual, que é blog.cordez.com. O material sobre XR3 e outros assuntos, eles estão no wiki.cordez.com. Né? E tem o teu canal no YouTube também, que Tem o canal no eu YouTube, vejo lá. o Cordel Arcano. Cordel Arcano. Também tô na outra rede, pode dizer o nome da, Pô, fica à vontade. da Twitch, que Pode? o pessoal tem Pode. receio de falar de Twitch. Não. Pronto, eu Pode falar tenho tudo. eCordel lá, que eu tenho transmitido momentos de produção com sprints de atividade. Que é aquela modalidade que você fica 30 minutos só com música de fundo fazendo alguma atividade Entendi, e depois entendi. conversa com quem está lá. É bom para quem quer desenvolver também atividades, né? Ver a Aí produção, sincroniza o Pomodoro e a Entendi. pessoa se motiva mais. porque ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo ali no prazo que você está colocando. Não é isso? Cada um faz as suas coisas, mas naquele mesmo período. Massa, muito Eu bom. estou trabalhando mais isso por lá. E nós temos aí também uma novidade, né, que é a Feira Literária de Arapiraca. Sim. Falando um pouquinho disso, nós estaremos lá, e você vai estar lá, né?
com o RPG em um dia inteiro. A gente vai estar lá no dia, né? Que é a Feira Literária de Arapiraca, acontecerá dia 25, não, 26, 27 e 28. Sim. E a gente vai estar lá com RPG, não é isso? RPG e as produções dos artistas da cidade, de RPG e de quadrinistas, que é os desenhos, né? Que a gente consegue fazer. E também, talvez não, tá bem forte isso do cosplay regionalizado. Sim. Que é o cara vestir Capitão América, botar o negócio do cangaço e acabou. Bota o capacete de um guerreiro, sabe? A Mulher Maravilha de rasteirinha. Essas coisas que a gente que fica criando na cabeça, né, Carlson? Pois é. Carlson, eu só tenho a agradecer sua presença. Essa entrevista era para ser 2 horas e meia. Mas a gente vai ter outras oportunidades. O Nerdbox aqui é um programa aberto. Um programa que a gente está sempre voltando com vários temas. A RPG já é a terceira vez que a gente está falando. E aí a gente mistura RPG com literatura de novo. A gente pode fazer uma depois da Fliara. E aí, concorda? Pronto, Fechou? bora. Fechou. Depois da Fliara, Inclusive, Carlos. falta abordar mais cordel, né? Então, Exatamente. na próxima, É o nosso expande. RPG Cordéis e Literatura. Ficou RPG e Literatura. Mas o Cordéis a gente pode voltar com ele também. Com pós-Fliara. A gente dá o resumo da Fliara e fala do evento e fala dos Cordéis. Pronto. O que é que você fechado. acha? Fechou? Fechou. Pessoal, obrigado. Curta aí essa. Vai lá nas redes sociais do Carlson. Vai lá no YouTube, ele tem um canal muito bacana. No Twitch, e YouTube, e o blog dele, e o site, né? É muita coisa. Blog, site. Assim, Twitch. tem o material à venda lá na Amazon e no Google Play Livros, se quiserem. Olha aí, mais um material. Google Play e Amazon. Procura lá. Todos estão lá? Não, mas tem bastante coisa. Tem muita coisa. Pronto, procura lá, Carlson, o sistema, procura o último mototáxi de Arapiraca. Por enquanto tá no Wattpad. Tá onde? Wattpad. Esse eu não conheço. Wattpad é W-A-T-T. O Wattpad. Ele Não é uma conheço. plataforma de escritores que podem publicar, as pessoas podem ler e comentar por parágrafo. Massa. Sabe? Não conhecia, tá vendo? Aí tá lá. E por enquanto. o site, né? É. Que tá lá também. Não é isso? Não, tá só no Wattpad por Não enquanto. tá não no site? Tá não. Aquelas tirinhas que você coloca é só nos grupos, né? As tirinhas? Eu divulgo, é pra divulgação, né? Ele Beleza. tá, por enquanto, concentrado no Wattpad. Massa. Inclusive, talvez eu mude o próximo, né? Sim. Pra outra plataforma. Sim. O próximo que eu for escrever. Sim, é importante, importante. Pessoal, obrigado, curte aí, valeu. Mais uma vez, Valeu. Nerdbox. Tchau.